Você sabe o que é attendance? Assista o vídeo para descobrir. Olá, aqui é a Bárbara Lopes do Instituto do Intercâmbio e hoje eu vou explicar para vocês o que é attendance e como que funciona essa questão de comprovação. Bom, attendance primeiramente, gente, nada mais é do que a porcentagem de presença em sala de aula. Então o que acontece? Toda vez que vocês ouvirem falar em attendance, qual é a porcentagem da attendance do aluno, isso realmente é qual é a porcentagem de presença em sala de aula do aluno. Basicamente, o que isso significa, gente? Um aluno que vai fazer intercâmbio, ele tem que ter uma attendance mínima, tá? Então, como que funciona? Normalmente, cada escola tem uma porcentagem pré-estabelecida já, mas, no geral, vem de uma regra superior, né? Então, vem ali do que o Departamento de Educação daquele país específico exige, tá? No geral, a grande maioria dos países exige pelo menos 80% de presença em sala de aula, né? Então, assim, essa informação o seu aluno ele tem que saber, né? Porque o que acontece? Muitas vezes, quando o aluno ele vai para estudar um curto período de tempo, às vezes 4 semanas, muitas vezes ele sai daqui focado em estudar mesmo e às vezes chega lá, rola um passeio, uma viagem, uma coisa ou outra. E como é um programa de 4 semanas, muitas vezes ele acaba se deixando levar, né? Então ele acaba falando assim, não, tudo bem, eu vou só faltar esse dia, vou só faltar esse dia. O fato é que realmente faltar um dia ou outro não tem problema, é completamente normal, a escola já conta com isso. O problema tá quando o aluno começa a faltar muito, né? Quando o aluno realmente começa assim a perder muito conteúdo, perder matéria, então isso realmente é bem complicado. Então eu sempre falo para os alunos que pelo menos 80% de presença em sala de aula eles têm que ter, mas que a escola pode exigir um pouco mais. Então normalmente eu nunca vi nenhuma escola que chega a 90%. Então normalmente é de 80 a 85% de presença em sala de aula. Então realmente não tem problema nenhum você já falar de 80, 85% de presença em sala de aula, que ele já vai se programar. Muitas vezes um programa de 4 semanas, essa porcentagem de 80% dá tipo 3 faltas, sabe? Não chega nem a 4 faltas, então é pouco. Então deixa isso bem claro, porque como eu falei, às vezes daqui ele tá focado em estudar, mas quando ele chega lá as coisas acontecem e aí eles acabam, perdendo um pouco o foco. E o que acontece? Se o curso for de curta duração, então um curso de 4 semanas, 3 semanas, assim por diante, normalmente a única coisa que acontece é que ele não recebe certificado, o que para muitos alunos realmente é bem complicado, querendo ou não, ele tá indo fazer um curso no exterior, ele fez o curso e ele não ganhar o certificado realmente é bem complicado, mas isso é totalmente responsabilidade do aluno. Ele tá ciente, tanto pela agência quanto pela escola, quando ele chega lá no dia de orientação, a escola passa isso pra ele tudo nos mínimos detalhes, então ele sabe, né? Então assim, se ele faltar, ele já tem que estar ciente que ele não vai receber o certificado. Para outros tantos alunos, o certificado não é muito importante, o que importa mesmo é a vivência, a experiência, então depende mesmo do perfil do aluno, mas assim, é o que eu sempre falo, né? Ninguém compra o curso pra não ir fazer, pra não ir nas aulas, mas quando chegam lá as coisas realmente mudam, né? E aí, o que acontece? A questão de longa duração. Se o aluno for fazer um longo período de curso, então aí não estamos mais falando de 4 semanas. Se ele for fazer um longo período de curso, muitas vezes 6 meses, 4 meses, dependendo do país, então assim, a imigração, ela pode também ser influenciada, a questão do processo de visto dele pode ser influenciada por essa questão de não ir nas aulas. Então, a partir do momento que o aluno não está indo mais com visto de turista, que normalmente é o programa de 4 semanas, 3 semanas, de curta duração, ele já está indo com visto de estudante, não só ele vai ter problema com o certificado, mas ele pode ter problema aí com a imigração. Por quê? A partir do momento que o aluno tirou o visto de estudante, ele comprovou que o objetivo dele, a intenção de viagem dele, realmente era ir para estudar. A partir do momento que ele está indo para estudar, se ele chegar lá no país e ele não estudar, ele começar a ter muitas faltas, não vai esperar nem chegar no final do programa para ver se tem 80% ou não. Se ele começar a faltar de uma forma realmente
muito seguida, ele pode sim, né, realmente a escola vai ir atrás dele, vai tentar entender o que que acontece, claro, mas caso a escola não obtenha nenhuma informação, não seja nenhum problema de saúde, realmente seja simplesmente tô faltando porque tô faltando, a escola ela tem não só o direito, mas o dever de reportar esse aluno para a imigração e dizer que realmente ele está com visto de estudante, mas que ele não está estudando, né? Então você tem que tomar muito cuidado, deixar isso muito claro para o aluno, porque quando vai para longa duração, às vezes é mais comum ainda os alunos não irem para aula. Por quê? Como normalmente programa de longa duração, os brasileiros acabam fazendo em países que realmente permite que o brasileiro trabalhe legalmente, então às vezes chega lá, ele consegue um trabalho bom, né, o empregador realmente quer que ele trabalhe, né, bem no horário do curso, aí ele começa a voltar um dia, outro dia, de repente quando vê não tá indo pra escola. Então é justamente por isso, os países que realmente permitem que os brasileiros trabalhem legalmente, eles permitem como um adicional do curso, né, e realmente para ajudar o aluno com essa parte financeira e também fazer com que o aluno realmente pratique o idioma. Só que o objetivo número 1 é o estudo. Então o aluno realmente tem que dar prioridade total para os estudos, ele tem que ir para o estudo, tem que ir para a aula, ele tem que ter attendance. Então assim, ele tem realmente que ter essa porcentagem, porque senão a escola realmente vai e deve, né, realmente denunciar para a imigração e aí ele fica realmente manchado, né? Não necessariamente quer dizer que a imigração vai atrás dele, quase nunca acontece isso, mas realmente assim que ele passar por algum momento, algum lugar assim que for checado, ele realmente vai ter, né, o seu visto realmente confiscado, ele vai ser deportado, né? Então ele pode sim ser convidado a voltar, ser convidado não, né, ser forçado a voltar ao Brasil por conta de não estar indo às aulas. Então, se for longa duração, é extremamente sério, tem que ficar realmente mais no pé ainda, tá? E ainda tem mais uma questão. Alguns países, né, algumas escolas, às vezes o aluno, né, acaba faltando e no meio do caminho, às vezes a escola realmente não reporta para a imigração, e, né, vai levando, às vezes o aluno começa a faltar e aparece na escola, a escola fala, não, agora ele vai vir, aí falta, aparece. Então, às vezes o aluno vai enrolando a escola, digamos assim. Só que aí o que acontece? Quando chega a hora de renovação, se o aluno quiser ficar um período maior e quiser renovar o visto nesse destino, o que acontece? Normalmente eles pedem sim uma carta da escola comprovando que ele tem attendance, que ele tem presença em sala de aula suficiente. Então isso normalmente não tem muito por onde fugir. Então se o aluno conseguiu enrolar, né, para não ser reportado realmente pela escola, quando chega nesse momento de renovação, se ele pensa em renovar, ele realmente pode ter algum problema, porque a escola não vai emitir uma carta, né, falando que ele tem mais attendance do que realmente ele tem. E assim que ele apresentar na imigração para renovar uma tendência baixa, ele realmente pode ter problema e muito provavelmente o visto dele não vai ser prorrogado, né? Não vai ser renovado. Então esse também é um ponto muito crucial. Então às vezes quando a gente fala na parte de ser, né, reportado pela escola, tá, os alunos ficam assim meio assustados, mas nem tanto, né? Mas quando a gente fala que realmente eles não podem prorrogar, eles não vão poder ficar mais tempo, aí normalmente eles ficam mais espertos. Então assim, avisa o seu aluno antes dele ir. Deixa isso muito bem claro. É como eu falei, chegando lá na escola ele vai receber toda essa informação, mas é importante também você já avisar, para ele já ir com isso em mente, para ele já ir sabendo o que ele pode, o que ele não pode fazer, que ele realmente tem que estar em sala de aula, é feito realmente uma listagem, ele realmente tem que responder, tem que comprovar que ele está lá, para que essa tendência realmente seja comprovada, tá? Existem até algumas escolas, né, principalmente eu vi muitos casos já na Irlanda, tá? Nos outros países eu nunca ouvi, mas na Irlanda, por exemplo, as escolas são inclusive obrigadas a expulsar o aluno, né? Então assim, às vezes o aluno fala, nossa, mas eu paguei pelo curso, eu paguei pelo meu intercâmbio, como assim vai me expulsar? Então sim, a Irlanda tem essa legislação junto realmente com o Departamento de Educação do país, e eles podem sim fazer a expulsão do aluno da escola caso ele, né, falte de uma forma muito seguida e bata já esses 20% de falta, né? Então significa que ele não vai conseguir bater, mesmo que ele vá todos os dias depois dos 80%, e aí a escola realmente ela é obrigada a expulsar o aluno. Então lógico que primeiro tem alguns avisos, né? Então normalmente eles avisam
por e-mail, avisa uma segunda vez, se eu não me engano são 3 vezes, e aí depois eles expulsam. Então assim, até uma regra mesmo entre as escolas e o governo. Então as escolas que não expulsam são cobradas pelo governo. Então assim, também é um ponto a deixar claro, porque senão depois o aluno vai falar, nossa, mas eu paguei, não posso estudar, e às vezes vem até, né, atrás da agência. Então deixa claro, porque deixando tudo claro, realmente o aluno vai saber o que ele pode, o que ele não pode fazer, e a partir do momento que ele resolver fazer, vai ser uma escolha dele, né? E aí, tudo bem, mas ele tem que ser avisado, vai realmente do nosso papel, dando a consultoria como consultor de intercâmbio, realmente deixar bem claras as regras do jogo para o aluno saber, né, realmente com o que ele está lidando. Então, gente, isso é attendance, é essa informação de attendance que você tem que passar para os seus alunos. Eu espero realmente que tenha ajudado vocês a partir de agora a explicar não só o que é attendance, mas a usar o nome correto, a usar o nome realmente técnico, porque isso também passa uma postura muito mais de especialista, de quem sabe o que está falando. Então não só explique o que é attendance, mas utilize a palavra attendance realmente para demonstrar o seu conhecimento para o seu aluno, tá? E se esse vídeo fez sentido para você, curte o vídeo, se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho aqui para sempre receber os vídeos novos, tá certo? Nos vemos por aí!